Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8, versículo de número 1. E vamos ler com a ajuda de Deus. Espero eu ter força para entregar tudo aquilo que Deus colocou no meu coração. Todos acharam? Diz assim o texto: E também Saulo consentiu na morte dele aqui é o Estevão, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judeia e de Samaria, exceto os apóstolos. E uns varões piedosos foram enterrar Estevão, e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas, e arrastando homens e mulheres, e os encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda a parte anunciando a palavra. Somente até aqui. Vamos ao Senhor em um momento de oração. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te damos graça. Te damos graça porque o teu amor tem nos alcançado e a tua misericórdia também. É por isso que nós estamos vivos, estamos aqui diante da igreja, diante da tua presença, Senhor, alegres, contentes, Senhor, para honrar e engrandecer o teu santo nome, porque o teu nome é santo, santo e santo. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de viver. Obrigado pela oportunidade de transmitir a palavra do Evangelho, Senhor. Como é uma responsabilidade, Senhor, estar sobre a tua palavra e ministrar a tua palavra. Eu tenho temor quando estou diante da tua palavra, Senhor. Que os meus irmãos possam, de alguma forma, estar sensíveis à voz do Espírito Santo, Senhor. Porque eu sou apenas um instrumento, um vaso que, nesse momento, será usado para transmitir as tuas verdades. A tua palavra, Senhor. Que nesse momento, Senhor, eu possa me diminuir ao máximo possível, Senhor, para que a tua glória apareça sobre a tua igreja. No nome santo de Jesus, nós oramos agradecidos. Amém e amém. O capítulo 8 do livro de Atos, que é um texto que eu gosto muito, né? E essa palavra entrou no meu coração. Quando eu cheguei em casa, eu estava sem contato na rua, saí da igreja que fui pregar, e fui para outro compromisso e estava sem contato com ninguém, né? Estava offline. E quando cheguei em casa, por volta de meia-noite, aí foi 00:10, eu cansado, como eu disse para vocês, cheio de adrenalina, fui tentar descansar para hoje estar aqui no culto, e aí eu recebi a mensagem do pastor César pedindo para eu trazer a mensagem, né? Que ele tinha um compromisso. Aliás, parece-me que é o aniversário de casamento dele. Mas eu não sei se é por esse motivo, mas ele pediu para que eu trouxesse a palavra. Então, como eu já estava sem sono, né, então eu já entrei meditando na palavra, e Deus trouxe essa mensagem. Acredito que eu já preguei aqui uma vez sobre esse texto, o capítulo 9, mas hoje Deus vai dar uma nova direção para as nossas vidas. Amém, meus irmãos? Então, quando eu leio o capítulo 8, que o nome de Paulo é Saulo, me perdoe se eu ficar mudando os nomes, mas Saulo e Paulo é tudo a mesma coisa, né? Está dizendo que Paulo, ele consentiu na morte dele, que é o Estevão. Então, Paulo, ele é uma pessoa muito influente e que influencia o judaísmo. Como assim, presbítero? Quando você lê a descrição do texto narrativo que o Lucas faz, e eu já disse aqui uma vez que o Lucas é preciso nas suas colocações, no capítulo 7, primeiro a gente vamos entender o porquê que o Estevão foi apedrejado. Ele foi apedrejado porque ele estava pregando o Evangelho. Ele foi apedrejado porque ele era crente. Ele foi apedrejado porque ele fazia a vontade de Deus. Ele é um diácono, não é? Ele foi levantado pelos apóstolos, pela imposição das mãos, foram 7 diáconos, ok? Colocaram a mão sobre ele e tal, oraram e foram separados. E o diácono, naquele contexto, deveria, eu estou falando deveria porque nós vamos entender que o Estevão é diferente. O diácono, ele deveria servir a igreja, porque estava tendo treta lá na discussão entre o judeu e também aquele pessoal que se convertia ao judaísmo, aí tem aquela parte grega, tal, estava dando uma confusão. Então levaram esse assunto para os apóstolos e falaram assim: vamos separar 7 homens de Deus, cheios do Espírito Santo, e vamos levantar ele como diáconos para servir a igreja, cuidar das viúvas, cuidar dos órfãos, da administração da igreja,
o papel fundamental no início, na igreja primitiva, aos diáconos cabia esse trabalho excelente, que, ao meu ver, eu julgo o mais importante da igreja, que é o carregar o piano, a contenção da igreja. Irmãos, o pregar é o mais fácil da igreja. Não é modestia minha, não, mas enquanto a gente prega, tem muita coisa acontecendo. Enquanto eu estou aqui, tem irmãos trabalhando, por exemplo, agora, diáconos. Né? E não estou levantando a bola dos diáconos, mas eu estou dizendo que o diaconato é uma das partes mais importantes da igreja. Só que o Estevão, ele não se contenta apenas em servir a igreja local, ali no crescimento da igreja. A Bíblia vai dizer que ele é cheio do Espírito Santo de Deus. E uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus é movida por Deus. Uma pessoa que tem o Espírito Santo dentro de si é uma pessoa inquieta, é uma pessoa que não consegue ficar calado. E ele decide, ninguém pede para ele fazer, aliás, a função do diácono era outra coisa. Ninguém pede para ele fazer. Ele pega, não tinha microfone, mas ele pega o microfone e ele começa a pregar a palavra de Deus cheio do Espírito Santo de Deus. E por ele pregar a palavra de Deus, começa a ter perseguições. Porque quem fala muito de Deus acaba se tornando uma vitrine. Quem fala muito da palavra de Deus, as pessoas estão observando. Ele se torna centro. E ele se torna centro não só porque ele está pregando, mas porque o Espírito Santo de Deus estava nele. Uma pessoa que tem o Espírito Santo de Deus clareia de alguma forma. As pessoas conseguem ver alguma coisa. E a luz, de alguma forma, acaba que atrapalhando as trevas. Eles viram em Estevão uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus. O Estevão é um pregador, ele prega a palavra de Deus. Se você olhar capítulos anteriores ao capítulo 8, o Estevão faz toda uma introdução, todo um panorama do Antigo Testamento, uma aplicação. Ele fala tudo o que aconteceu desde Abraão, vai passando pelos patriarcas, vai falando sobre Moisés, se não me engano fala sobre Davi, vai trazendo, até chegar em Jesus Cristo. E quando chega em Jesus Cristo, o texto vai dizer, não tem tempo para ficar entrando, mas o texto vai dizer que as pessoas tapavam o ouvido para não ouvir. Porque pregar o evangelho da Bíblia, tem pessoas que não aguentam ouvir a verdade. Mas uma pessoa que prega a palavra de Deus e é cheia do Espírito Santo de Deus, não fala palavras que a igreja quer ouvir, mas fala a palavra que Deus quer falar para a igreja. Tem toda a diferença. Não importa o que você quer ouvir hoje, o importante é o que Deus vai falar para você. E aí você faz as contas e vê o que for bom você retém, o que não for bom você descarta. Mas o importante é a gente entender que nós precisamos falar aquilo que Deus quer falar, porque Ele é o dono da igreja. Amém, meus irmãos? E ele fala, ele pega as pedras da palavra, né, que são pesadas, uma pregação como essa aqui, as pessoas rangiam um dente com raiva, né, então começa a perseguir Estevão, prende Estevão, leva o Estevão fora para apedrejar, o texto você já conhece, tal, e ali ele é apedrejado, aos pés de muitas pessoas, dos anciãos e tal, e o Paulo, que é o Saulo, presencia tudo isso daí. Quando eu digo que Lucas é preciso nas suas colocações, é porque quem escreveu o livro de Atos, uma boa parte, a maior parte, foi o Lucas, não é? E o Lucas, ele faz um relato, deixa eu voltar aqui no texto, no capítulo 7, no finalzinho, capítulo 7, versículo 58, ele diz assim, e expulsando da cidade, eles estavam expulsando o Estevão estava pregando a palavra de Deus. Viu, Ernesto, que ser expulso funciona para crente, ok? Crente, às vezes, é expulso mesmo. Ele foi expulso da cidade, e apedrejaram, e as testemunhas despuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, que é o Paulo. Por quê? Por que eles pegam, tem tantas pessoas, e mais velhas do que Paulo, que é o Saulo, por que as pessoas não levaram para os anciãos? Outros fariseus? Por que não levaram em outro lugar? Por que não queimaram a roupa? Por que levaram para um jovem? A Bíblia está trazendo uma conotação, e é o Lucas que está escrevendo, ele faz toda a questão de colocar um jovem chamado Saulo, porque as câmeras estão sobre o Saulo. Ele quer demonstrar a influência, a importância do Saulo. Quem é Saulo? Então vamos traçar aqui um período introdutório, e vamos falar quem é Saulo. Saulo é uma pessoa muito importante. Pensa numa pessoa importante, muito importante nesse contexto. Porque quando acontece o assassinato público, quando Estevão recebe as pedradas por pregar o evangelho, então existem pessoas que estão pregando o evangelho, falando de Deus, estão recebendo pedradas de pessoas que deveriam ouvir a palavra de Deus. Então, enquanto umas pessoas pregam, outras pessoas pegam em pedras. Outras pessoas pegam em pedras para ofender, para atacar de alguma forma. O Estevão está sendo morto na frente de Saulo, que é o Paulo, e aí o Paulo está presenciando tudo isso aí eles pegam as roupas e traz e joga assim no pé do jovem Saulo. Mas por que ele joga as roupas nos pés de Saulo? Quem que é Saulo agora?
Obviamente, me parece que o Lucas quer trazer uma ênfase de que Saulo é importante. Falou assim, olha, levou aos pés de Saulo, porque Saulo, tipo assim, ele era uma testemunha, ele estava ali presente, olhando tudo o que estava acontecendo, sangue no olho, com raiva, um radical, né, um fariseu, e aí eles jogam as roupas lá, no sentido assim, ó, nós já fizemos o serviço. E aí no capítulo 8, tem uma outra citação do Lucas, que diz assim, e também Saulo consentiu na morte dele. É como se eles estivessem fazendo para Paulo ver, ou Saulo, no caso. E quando eles estavam fazendo, Paulo consentiu no sentido assim, ó, é isso aí, continua, tá dando certo, é isso aí mesmo que eu quero. Então o Lucas está dizendo que Saulo é uma pessoa fundamental e importante no judaísmo e nesse contexto. Essa é a vida de Paulo. Uma pessoa radical, uma pessoa que tem sangue no olho, uma pessoa que persegue a igreja, que persegue a seita, que é chamado do cristianismo, que o cristianismo nasce de dentro do judaísmo, então eles chamam de seita, aquela questão toda que vocês já conhecem. E aí o que acontece é que o Lucas ele é preciso em dar essa ênfase de que o Paulo é muito importante. Isso é Lucas falando. Mas se você achar que é pouco o que Lucas está dizendo e está descrevendo a respeito de Paulo, eu convido você então a ler o que o próprio Paulo diz, as palavras de Paulo a seu respeito, no capítulo 1 de Gálatas, no versículo de número 13, diz assim, em Atos é Lucas que está dizendo quem é Paulo, uma pessoa importante, eu consigo ter essa percepção no texto e pelo contexto. Mas no capítulo 1 de Gálatas, no versículo 13, é Paulo que está dizendo, ele diz assim, versículo 13, porque já ouviste qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e as assolava. É Paulo que está dizendo sobre ele. Só que o que Paulo está dizendo aqui aos Gálatas, Paulo já está convertido e ele está relembrando, ele está voltando quem ele era, não no começo da sua conversão, antes. Olha a ênfase que ele está dando, porque já ouviste, ele está dizendo para um público, já ouviste que antigamente a minha conduta no judaísmo, ele está falando quando ele era do judaísmo, como sobremaneiramente perseguia a igreja de Deus e tal. E na minha nação, seguimos o texto, no versículo 14, e na minha nação, Israel, excedia em judaísmo e muito da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Então, Paulo está chamando a atenção para si, dizendo assim, olha, no tocante ao judaísmo, do qual eu fiz parte, a religião que eu fiz parte a maior parte da minha vida, ele agora, nesse momento, ele já está convertido, ele é apóstolo, ele está pregando. Ele já teve um encontro. Mas ele está fazendo uma menção, eu falo assim, olha, eu persegui e eu assolava a igreja do Senhor. E no tocante o que eu era, o que eu representava, na minha nação, eu excedia o judaísmo. Ou seja, eu era um ponto fora da curva. Tinha os judeus, tudo funcionando, mas entre eles eu excedia. Eu era uma pessoa mais profunda do que eles. Então parece que quando Lucas diz que o jovem era, de repente, o jovem do judaísmo é diferente do jovem, para nós jovem aqui é 13, 14 anos, tal, né, o americano tem essa ideia de teen, até os 19 anos, tal, aquela questão toda, mas o judaísmo entende que uma pessoa de 30 anos é jovem. Né? Então o texto não diz a idade exata do Saulo, do jovem que Lucas está escrevendo, mas parece que entre o povo, entre a multidão que o Saulo fazia parte, ele era uma pessoa nova. É como se eu, com 32 anos, tivesse entre pessoas de 50 anos. Quando alguém for relatar, vai dizer assim, olha, porque o jovem Djalma, em comparação às pessoas que estão em sua volta, então talvez esse é o sentido mais, claro que o Lucas quer falar. E o Lucas está dizendo assim, olha, ele era jovem, só que por ser jovem, ele era uma pessoa totalmente diferente. Parece que ele dava ok, parece que ele tinha livre acesso na sinagoga. Ele conversava diretamente, não tinha gabinete, não tinha agenda, não tinha secretária. Parece que ele entrava na sinagoga e falava com o sumo sacerdote de boa. Você percebe isso no capítulo 9. Então, ele é uma pessoa extrema. Eu estou dando essa ênfase para a gente entender. Ele é uma pessoa extremamente importante para o judaísmo. E Lucas faz questão de dizer, e vem agora o próprio Paulo dizendo assim, que quando ele era do judaísmo, antes da conversão, antes do encontro com Cristo, ele era uma pessoa muito importante, muito eficaz naquilo que ele exercia, ou seja, no judaísmo. Só que isso daí vai mudar. Porque o Paulo, parece que com a morte, eu vou só tratar sobre Paulo, ok? Parece que a morte do Estevão
foi um estopim, foi uma ignição, foi um start, um apertar do play para começar a perseguição da igreja. Vejamos, voltamos lá para o texto. No capítulo 8, que foi o que eu li, faz essa citação assim, no versículo 1. E também Saulo consentiu na morte dele. E fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E naquele dia, está no singular, não está falando naqueles dias como uma coisa que nós não sabemos uma data. Naquele dia, mataram Estevão, e parece que a morte de Estevão agradou a algumas pessoas. Porque não houve retaliação, não houve muvuca, a igreja não estava lá para representar, para reivindicar, para apoiar Estevão. Parece que a igreja está acuada nesse momento agora. Tem uns varões aqui piedosos que nós lemos no texto, mas parece que eles são ineficazes em relação às pessoas que estão lá. Então parece que com a morte do Estevão, gera um insight. Fala assim, espera aí, nós matamos uma pessoa que prega contra aquilo que nós acreditamos, ou seja, é uma pessoa que está com o ventilador na nossa farofa, e nós matamos ele, e as pessoas não fizeram nada. Muitos aplaudiram, aliás, muitos pegaram em pedras. Então parece que perseguir cristão, eu acho que é interessante. Então parece que atacar a igreja do Cristo, no sentido pejorativo na cabeça deles, parece que vale a pena, porque não houve aí uma reivindicação da igreja. Os apóstolos, Pedro não veio, o Tiago também não veio, Judas, ninguém veio. Nós matamos o camarada aqui, tal, e não aconteceu nada. Então parece que a morte do Estevão serviu de uma propulsão para começar a perseguição na igreja de Cristo. Porque no mesmo dia, e naquele dia, que dia? No dia da morte. E naquele dia, uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos. Começou ali, com a morte de Estevão, que estava em Jerusalém. Todos foram dispersos da terra da Judeia e de Samaria, exceto os apóstolos, que os apóstolos estavam em Jerusalém, de repente acuados, escondidos, não vem o caso aqui. Mas os que andavam dispersos iam pregando para anunciar a palavra. Então, com a morte de uma pessoa, inicia uma perseguição. Com a morte de um santo, no santo no sentido aqui de ser separado, ele foi separado, palavra kadosh, separado, ok? Uma pessoa separada morreu apedrejado, ele viu o céu aberto, ele viu Jesus à direita do Pai, estava tudo funcionando com ele, ele morreu, ele não murmurou. Parece que o texto de Atos 6, de Atos 7, no finalzinho da morte de Estevão, com a morte de Jesus, com aquilo que Isaías fala no capítulo 59, como ovelha muda, o Estevão não espernia, não pede misericórdia, por favor, ele não reclama, não murmura, não critica. Olha, eu fui separado, eu servi a Deus, eu preguei, agora eu vou morrer. Não, ele sofre a pena calado. Ele ainda intercede pelos seus agressores. Porque um crente cheio do Espírito Santo consegue ver coisas que ninguém vê. E o que ele está vendo, Djalma? Ele está vendo o céu aberto, meu irmão. Ele tá vendo, enquanto as pessoas estão com a pedra, ele está vendo o céu aberto. Mas ele morreu. Agora ele está morto. E a sua morte serviu para começar uma grande perseguição, porque não houve uma defesa da igreja. Não houve uma reivindicação, não houve nada mais profundo para acuar essas pessoas radicais. E o Paulo, a pedido de ninguém, a mando de ninguém, ele começa uma perseguição, porque o texto vai dizer que começou uma perseguição com a igreja, as pessoas começaram a perseguir os crentes, né, lá no começo da igreja. E aí no versículo 3 do capítulo 8, diz assim, e Saulo assolava a igreja entrando pelas casas. A pedido de quem? Quem foi que mandou o Paulo fazer isso aí? De quem ele recebeu a ordem? Quem é que está sobre o Saulo, o Paulo? Quem é que está sobre ele para falar assim, vai lá e faz isso? Não. Ele viu, ele aprovou, ele sinalizou, ele tem as roupas, ele tem o troféuzinho dele, as roupas é o troféu para ele. Nós conseguimos matar. O Estevão é o primeiro mártir da igreja primitiva. Nós conseguimos. E então, na cabeça de Paulo também starta também a ideia da perseguição. A mando de ninguém, ele começa a perseguir, ele começa a assolar a igreja, ele começa a entrar nas casas, ele começa a pegar homens e mulheres e levar manietado, amarrado, presos a Jerusalém para julgar, e dependendo do julgamento, eram mortos também. Olha o nível do cara. Ele é essa pessoa. E o Lucas é preciso em dizer que enquanto Paulo está fazendo isso daí, enquanto Paulo está com ódio no olhar, com vontade, com sede de sangue de matar,
de perseguir, de ir atrás, de prender, porque ele não concorda com o jeito da pregação, porque ele não concorda com o Cristo que está sendo pregado, porque a luz que o cristianismo está trazendo está ofuscando de alguma forma as trevas que eles vivem, porque o cristianismo bem pregado ofusca as pessoas mesmo, ok? E aí ele pega e fala assim, não, eu vou começar a perseguir. Enquanto ele está perseguindo, existem homens que estão chorando pela igreja. Espera aí, Dejalma, onde que você enxerga que tem homens que estão chorando pela igreja? O Estevão fazia parte do quê? Da igreja. Ele é um membro da igreja. E a Bíblia diz que quando um membro sofre, o outro também sofre. Então, enquanto tem pessoas que estão lá enterrando o Estevão, chorando em pranto, está dizendo o texto, enquanto essas pessoas estão chorando pela igreja, porque perdeu um irmão, um parceiro, alguém que era cheio, uma pessoa fundamental dentro do cristianismo. Pensa você aí, perder uma pessoa importante dentro do cristianismo, uma pessoa que de repente ganhou você para Jesus, uma pessoa que fez diferença na sua vida espiritualmente, uma pessoa que te ajudou, uma pessoa que intercedia por você, uma pessoa que você tinha amizade. Pensa de um dia para o outro, em questão de horas, você perder essa pessoa. Causa dor. Você chora, você às vezes não dorme. Tinha homens piedosos ali que foram enterrar o Estevão e começou a chorar em prantos. Mas enquanto tem homens que estão ali fazendo isso, o Paulo, ele não quer saber. Ele é insensível, ele é duro, ele é turrão. O negócio dele ele quer perseguir mesmo. E não é assim na nossa geração? Enquanto existem pessoas que sofrem pela igreja de alguma forma, sofrem no investimento, sofrem no discipulado, sofrem para poder exercer o ofício, que não é fácil, sofrem para fazer alguma coisa pelo Evangelho, chora, vira à noite, trabalha, sua camisa, investe financeiramente e tal. Enquanto existe um grupo de pessoas que fazem isso, existem pessoas que de alguma forma assolam a igreja. De que forma? Com pedradas, com palavras vãs, que não edifica, que não ajuda. Meu irmão, se você não ajuda, não atrapalha. Porque a obra do Senhor precisa continuar. E vai continuar independente de você. Se você se opõe, se você de alguma forma de um jeito de Paulo agir, insensível, enquanto as pessoas estão lá no lar dos idosos, pregando a palavra, chorando, vendo a manifestação de Deus, de repente você está assim, isso aí para mim não serve. E falar com os velhos, daqui a pouco vai morrer. Não é essa a conotação? Pessoas insensíveis. Enquanto tem pessoas que estão lá, abre aspas, perdendo o domingo, o sábado que poderia estar com a família, passeando, fazendo alguma coisa para si, estão investindo em almas. Porque quem teve um encontro genuíno com Jesus, consegue ver o Evangelho de forma diferente. Eu falo isso a partir de mim. A partir de mim. Então, enquanto tem pessoas fazendo isso, tem pessoas que estão assolando de alguma forma. Que não estão acrescentando. Que não estão fazendo nada. Existe esse tipo de pessoas. E o Paulo, com a morte do Estevão, ele inicia a sua perseguição. Ele entra lá em Jerusalém, aliás, ele está em Jerusalém, ele vai até a sinagoga, ele pega as cartas para o sumo sacerdote, veja, ele é importante. Ele não precisa bater na porta, ele vai, ele entra e sai. Ele pega as cartas de ódio, para ir num país que não é o dele, em Damasco, na Síria. Ele quer atravessar a fronteira, ele quer encher as paciências dos irmãos que estão lá, que foram dispersos, que estão lá. A troco de quê? Ele quer perseguir, ele é contra, ele se opõe, ele é um opositor do Evangelho, do crescimento, da obra do Senhor. Ele está se colocando contra. E aí ele vai a caminho de Damasco. Ele vai com as cartas no bolso, ou na sacola, ou na mochila, não importa. Ele pega as cartas e vai atrás para perseguir a igreja do Senhor. Mas isso daí vai acabar. Isso daí vai acabar. Porque no seu caminho, ele vai ter um encontro pessoal com Jesus Cristo. E quando pessoas têm um encontro pessoal com Jesus Cristo, muda. Totalmente. Então, meus irmãos, eu quero deixar algumas questões para vocês. E a primeira é o seguinte. O verdadeiro encontro com Jesus dá fim ao velho homem. O verdadeiro encontro com Jesus dá fim ao velho homem. Presbítero, o que você quer dizer com isso? Que o verdadeiro encontro dá fim ao velho homem. Porque nós já entendemos quem é Paulo. Eu dei essa ênfase para vocês entenderem quem é Paulo. Ele é muito importante. Ele está indo para Damasco, ele está no caminho, ele está sobre, de repente, um cavalo, ele está com pessoas do lado. A gente vai entender que tinha pessoas ao seu lado, quando ele teve um encontro. Ele está indo no seu caminho, ele enxerga uma coisa, ele tem uma ótica, ele tem uma forma de enxergar o mundo. Ele está indo, aquilo que ele está fazendo, ele acha que está certo. E quando ele vai no caminho,
as coisas para ele vai mudar, porque ele vai ter um encontro agora pessoal com Jesus Cristo. E é por isso que eu estou trazendo para você, o verdadeiro encontro com Jesus dá fim ao velho homem. Porque verdadeiros encontros com Cristo muda as pessoas. Ele está indo, querendo fazer a sua vontade, a sua vontade. Ele enxerga do seu jeito. Mas quando ele vai, e aí ele se depara, porque foi assim comigo e foi assim com você, e está sendo assim com outras pessoas, nós andávamos por um caminho torto, errado, mas a gente achava que era o caminho certo. E de alguma forma, Deus, com a sua infinita graça e bondade e misericórdia, se colocou no nosso caminho, atravessou a nossa jornada. E quando nós tivemos esse encontro, porque a gente se engana, quando nós dizemos, nós tivemos aquele encontro, não, mas primeiramente, quem tem um encontro com você é Deus. Você não sabe. Aliás, o pastor César pregou tempos atrás, faz muito tempo, sobre a agenda de Jesus, os encontros com Jesus. Só Jesus sabia. A mulher adúltera não sabia dos encontros. Não foi assim a pregação do servo de Deus? Então, muitos encontros de Jesus, ninguém sabe. O Paulo agora está indo num caminho, ele quer entrar na cidade, ele quer chegar nas sinagogas, ele quer identificar quem são os crentes, ele quer prender, ele quer trazer, ele quer fazer uma coisa feia. Mas aí Jesus entra no caminho. Mas aí Jesus se opõe ao próprio Paulo. Então o encontro com Jesus, o verdadeiro encontro com Jesus, uma pessoa que tem um verdadeiro encontro, não é encontro religioso, mas quando uma pessoa tem essa identificação com Jesus e entende quem é Jesus, tem a sua vida mudada, tem a sua vida alterada. É por isso que eu coloquei o verdadeiro encontro, não é o falso, o verdadeiro. Porque você teve um encontro com Jesus e a sua vida foi mudada a partir desse encontro. Ou seja, o que Paulo queria fazer, o que Paulo queria encontrar, eram pessoas para matar. E foi assim. Porque quando nós temos encontros com Jesus, nós devemos ter mudanças de hábitos, de vida. Não foi assim com a mulher adúltera? Ela teve um encontro com Jesus. De forma sorrateira, ela foi por trás, de forma sutil e tocou. Ela se prostrou, o texto vai dizer, depois. Ela teve um encontro. Mudou de que forma? Ela foi curada. Não quero saber o que aconteceu depois. Eu estou dizendo, nesse sentido do encontro, a vida dela foi mudada, porque ela se prostrou. Ela adorou, ela estava ali diante de Jesus. E foi assim também com o Jairo. O Jairo também que queria saber, tinha uma demanda para resolver, ele foi até Jesus, e o texto vai dizer que ele também se lançou aos pés de Jesus, se prostrou e adorou e clamou e pediu, teve um encontro e sua vida foi mudada. De que forma? Recebeu a sua filha de novo aos seus braços, que naquela altura do campeonato já estava morrendo. E foi assim com o próprio endemoniado de Gadara. Esse também teve um encontro com Jesus. Ele se prostrou. Tudo bem que o que estava por trás ali era Satanás. Mas depois da libertação, depois do encontro que ele teve, depois que Jesus tratou com ele, ele entrou em 10 cidades e começou a pregar o evangelho. Porque verdadeiros encontros com Jesus muda a forma do homem enxergar a vida. Pessoas que têm um encontro pessoal conseguem enxergar as coisas de forma diferente. Porque se não tiver encontros verdadeiros, meus irmãos, se não tiver conversões verdadeiras, se não tiver entregas verdadeiras, você acaba encontrando, você vem para o culto, mas você volta o mesmo homem, a mesma mulher, o mesmo jovem. Porque você não teve, de repente, um encontro verdadeiro. Porque pessoas que têm encontros verdadeiros têm a sua vida mudada, tem a sua vida alterada. É o que eu prego sempre. Aquele que roubava não rouba mais. Não rouba mais não é porque ele é bonito, ele não rouba mais porque ele teve um encontro com Jesus. O contato com Deus, que Jesus é Deus, o contato com algo extraordinário, muda a nossa percepção. O Paulo ele está indo no caminho, ele quer pegar pessoas para matar, ele tem essa ideia. Ele saiu, de repente, pensando, de repente fez até sua reza aqui, Senhor, que Yahvé, que o Hashem me acompanhe nessa grande jornada. Ele, de repente, nem mede os esforços. Dinheiro, porque quanto custa para sair de Israel e ir para a Síria? Ele não vê os riscos, será que eu vou ser assaltado? Porque naquela época poderia ocorrer, tinha os cambistas, toda aquela questão toda. Ele não mede o risco, por quê? Porque ele está achando que está no caminho. Mas quando esse homem duro, quando esse homem insensível, quando esse homem que só tinha ódio no coração, raiva, desejo de matar, de prender, de se colocar contra,
e de dar volta ao contrário, tal. Quando esse homem está indo para Damasco para fazer alguma coisa que ele acha que é certo, ele tem um encontro pessoal com Jesus Cristo. E quando Jesus Cristo encontra com uma pessoa dura, quando Jesus Cristo tem um encontro com uma pessoa que de alguma forma acha que está no caminho certo, ele tem um encontro pessoal e faz um convite pessoal, ao ponto que a pessoa cai no chão. Porque Paulo caiu no chão. Quando Paulo teve esse encontro com Jesus, ele caiu aos seus pés, ele ficou caído. E Jesus tratou com ele caído. É por isso que eu falei sobre o Jairo, sobre a mulher do fluxo de sangue, sobre o endemoniado. Porque se lançaram e o Paulo também com a presença de Jesus, e todo joelho dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Não existe homem poderoso, não existe fariseu, saduceu, não existe empresário, não existe rico, não existe pobre. Diante de Jesus, o joelho vai se dobrar e vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Paulo disse isso daí para Jesus. Quem é? Senhor? Ele não imaginava, naquele dia, se você pudesse conversar com Paulo, ele não imaginava que ele ia ter esse encontro, porque a gente não sabe os encontros que Jesus vai ter. Nós vamos pelos caminhos achando que estamos certo. Aliás, você veio aqui hoje pelo seu caminho, pela sua vontade, achando que você ia fazer tal coisa, não sei. Mas e se eu falar para você que hoje você pode ter encontros com Jesus? Hoje, agora, nesse momento. Porque você não sabe, meu irmão. Eu não sei. Nós andamos pelos caminhos, mas nós não sabemos o que Jesus prepara para mim e para você. O Paulo não sabia. Ele está indo para poder fazer uma coisa feia. Pegar os irmãos lá e trazer preso. Mas Jesus olhou com um olhar de graça para esse homem. E fez ele mudar a sua visão. Ele caiu, Jesus tratou com ele caído. Porque Jesus também trata com pessoas que estão caídas. Jesus também trata com pessoas que caem. Porque só ele tem o poder de levantar. Cair é por sua conta, é por minha conta. Mas o poder de levantar é só ele que tem. E aí, o texto vai dizer que Jesus trata com Paulo e dá algumas diretrizes para Paulo, levanta e entra na cidade. E aí o segundo eu quero dizer para você é o seguinte: o verdadeiro encontro muda a visão e nos faz enxergar outro caminho. O verdadeiro encontro muda a nossa visão, e nos faz enxergar outro caminho. Presbítero, de que forma? Ele estava indo para onde? Não era para Damasco? Fazer o quê? Não era aprender? Mas quando ele teve esse encontro com Jesus, a sua visão foi alterada. Por que foi alterada? Porque aquilo que ele enxergava e achava que era certo, quando ele teve o contato com Jesus, e aí com a luz, com a iluminação, ele caiu. Quando ele teve esse contato, ele começou a enxergar de outra forma. Ele teve esse encontro pessoal com Jesus, ele estava indo para prender pessoas e possivelmente matar. Era isso que ele enxergava. Era isso que estava na cartilha dele. No cronograma de tarefas do dia, era isso que ele tinha em mente. Mas com esse encontro, por isso que eu disse para você que encontros verdadeiros muda a nossa visão, porque a nossa visão só vai mudar a partir de momentos verdadeiros com Jesus. Porque se não tiver encontros verdadeiros com Jesus, nós vamos continuar enxergando as mesmas coisas. As mesmas coisas. Entra dia, entra semana, entra ano, vira o ano, 10 anos, a gente vai enxergar a mesma coisa. Os milindres, a mesma coisa. As pelejas, as mesmas coisas. As fofocas, as mesmas coisas. Nós não mudamos o disco. Por quê? Queremos enxergar com os nossos olhos. Andamos pelos nossos caminhos, queremos enxergar com os nossos olhos e não queremos mudar a nossa visão. E quem tem encontros com Jesus precisa ter uma visão mudada. Você tem que enxergar o evangelho de forma diferente. Você tem que ir na contramão daquilo que as pessoas estão vendo, naquilo que as pessoas estão falando. Você tem que identificar e começar a enxergar de forma diferente. O Paulo, com esse encontro verdadeiro, ele enxergava um caminho, ele caiu, ele fica cego. Agora ele para entrar na cidade, ele precisa ser levado por pessoas. As pessoas levou Paulo até a casa de Judas, porque ele já não conseguia. Por quê? Porque ele estava cego. Porque ele perdeu a visão. Porque para servir a Jesus, nós precisamos cegar para o mundo. Para ser fiel a Deus, nós temos que parar de enxergar aquilo que Satanás nos oferece. Nós temos que parar de enxergar aquilo que é contenda. Nós temos que parar de enxergar aquilo que não edifica, discussões que não infindáveis.
E nós temos que começar a olhar coisas que realmente importam. E o que importa é que Jesus disse para Paulo: levanta-te e vai. Depois do encontro é se levantar e caminhar. Então você levanta e vai. Agora esse homem, Paulo, depois do encontro com Jesus, dessa intimidade com Jesus, pensa no encontro com Jesus. Lembra da sua conversão? Quando você teve um encontro com Jesus, não foi algo maravilhoso? Porque no meu caso foi. Isso marcou a vida de Paulo. O encontro que ele teve marcou, ao ponto que ele ficou 3 dias cego. E esses 3 dias que ele ficou cego, ele falou: que visão foi aquela? Porque não dá para apagar a memória fotográfica. Aquilo ali estava aceso na mente dele. Que visão foi aquela? Ele não está vendo. Mas que visão é aquela? Que encontro foi esse? Quem é esse Jesus? Com quem foi que eu encontrei? Eu estava indo por um caminho. Eu queria fazer coisas que eu achava que era correto. Mas agora eu tive um encontro. Quem é esse Jesus? É o Jesus que tem o poder de mudar a vida dura de um homem, de uma mulher. Quem é esse Jesus? Aquilo está na mente de Paulo. Ele está 3 dias cegos pensando, matutando. Quem é esse Jesus que mudou a minha vida? Que transformou a minha forma de enxergar? Porque antes eu enxergava ódio, raiva, rancor, morte. Porque não era isso que Paulo enxergava? Antes ele enxergava ódio. Agora ele vai enxergar o amor, porque depois ele vai escrever a carta do amor, 1 Coríntios 13. Percebe a diferença? O homem que pregava ódio, agora vai pregar o amor. O homem que tinha raiva, agora vai pregar bondade no Espírito Santo. O homem que condenava, depois vai escrever que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque uma mudança pessoal, um encontro com Jesus, muda o homem, a forma de pensar, a forma de agir. Ele era uma coisa, agora ele é outra. Ele vai se tornar outra pessoa. Porque encontros com Jesus muda a vida de um homem, muda a vida de uma mulher. Você tem a sua vida mudada? A sua vida foi mudada? Porque Paulo estava indo para Damasco. Só que depois do encontro, olha o que Jesus faz depois do encontro. Se você ler o texto com calma, você vai perceber que o Paulo entra na cidade. Ele vai para o mesmo lugar. Ele vai para o mesmo lugar. Ele está indo para Damasco e aí ele tem um pit stop ali com Jesus. Jesus trata com ele. Ele não retrocede, ele não volta para Jerusalém. Ele entra na cidade. Ele entra na cidade. Só que agora, não é mais com o olhar de raiva, de ódio, de indiferença, de perseguição. Agora ele entra na cidade refletindo o encontro que ele teve com Jesus. Agora ele está sendo conduzido. Tudo bem que nesse contexto ele está sendo conduzido por pessoas. Mas uma pessoa, um homem ou uma mulher, que tem encontros com Jesus, começa a ter a sua vida conduzida pelo Espírito Santo. É Ele que pega na nossa mão e nos conduz. E nos leva a lugares que nós não temos controle. Porque o Paulo queria ir para onde? Damasco. Fazer o quê? Perseguir, capturar, trazer. Essa é a vontade dele. Mas depois do encontro, ele está sendo levado para um lugar que ele não sabe. Para algo uma experiência que ele vai ter também agora. Porque a sua visão vai ser restaurada. Porque quando nós temos encontros com Jesus, Ele mexe na nossa visão. Nós temos que ter um período de maturidade para refletir o que Deus tem feito na nossa vida. No caso de Paulo foi 3 dias. Para ele identificar, fazer as contas de quem ele era e falar agora, depois desse encontro eu preciso ser outra pessoa. Eu preciso mudar de vida. E ele tem esse tempinho aí para raciocinar o que ele fazia e o que ele precisa fazer. E agora ele está na casa do Judas, aí entra Deus e visita e fala com Ananias e fala assim, olha, vai lá, procura na casa de Judas por um homem chamado Saulo e ele está orando. E ele está orando. E aí é o terceiro que diz assim, o verdadeiro encontro com Jesus muda as nossas palavras. O verdadeiro encontro com Jesus muda as nossas palavras. Irmãos, uma coisa que não combina com crente é ser crente e ter a boca suja. Que não saia nenhuma palavra torpe da sua boca. Isso não combina com crente. Isso não combina com crente. Amém, meus irmãos? Não combina. O que deve sair da sua boca é bondade, misericórdia, amor.
palavras de refrigério. E ser autoritário no espírito, quando necessário, com amor, com toda a dedicação no espírito. Mas a palavra, agora, o verdadeiro encontro que Paulo teve, vai mudar as palavras de Paulo. Porque, vamos ler o capítulo 9, no versículo 1 diz assim: E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote, que é o texto que eu já falei, e pediu-lhe cartas, ou seja, as palavras de Paulo é de quê? De ordem. Me dá cartas aí, assina, coloca um carimbo do anel aí, porque você precisa do quê? Eu preciso buscar alguém, eu preciso prender alguém, eu preciso matar alguém. Ele respira isso, ele vive isso daí. Essas são as palavras de Paulo. Essas são as palavras de Paulo antes da conversão. Mas depois do encontro, as palavras de Paulo vão mudar. Presbítero, como assim as palavras de Paulo vão mudar? Porque quando Deus disse para Ananias ir até a casa de Judas e procurar por uma pessoa, sabe o que Lucas está registrando aqui? Que o Saulo estava de joelhos orando. Como assim? Uma pessoa que antes perseguia agora está orando? E eu gostaria de saber muito qual era a oração do Paulo. O que Paulo estava dizendo? Quais foram as palavras daquele momento de oração? Porque ele cegou para o mundo. Ele apagou para o mundo. Ele está cego ainda. Então, quais são as palavras? Porque, versículos atrás, ele está pedindo carta. Ele fala assim, me dá carta. Essas são as palavras. As palavras dele é carregada de ódio. Mas agora, esse homem, depois do encontro, Camilo, ele está de joelhos, orando. E o que ele está falando? Encontros com Jesus, verdadeiros encontros com Jesus, muda as nossas palavras. Como nós vamos falar, como nós vamos se comportar, como nós vamos tratar as coisas de Deus. Qual é o verbo que nós vamos usar? É pejorativo ou não é pejorativo? As palavras são doces ou são amargas? Nossas palavras precisam mudar. E agora esse homem nós não sabemos de fato, não entra no texto. E eu não vou aqui especular. Eu de fato não sei e você não sabe o que Paulo está dizendo. Mas uma coisa a gente pode cogitar aqui. O que ele de repente pode estar orando, pedindo misericórdia, perdão, por ter sido um homem tão duro e tão complexo, e pedindo misericórdia. Senhor, se eu soubesse, se eu tivesse esse encontro antes, eu seria uma pessoa diferente. Senhor, se eu tivesse esse encontro antes, eu seria um homem diferente, uma mulher diferente. Se eu tivesse tido esse encontro antes, eu seria um esposo diferente. Se eu tivesse tido esse encontro antes, eu seria um filho diferente, eu seria um obreiro diferente. Mas quem foi que disse que para você que acabou? Quem foi que disse que não tem mais jeito? Porque olha o que Deus faz. Quem era Paulo? Eu trouxe uma ênfase de quem era Paulo. E Deus pega uma pessoa como Paulo e tem um encontro radical, um tratamento de choque com esse homem, ao ponto de colocar esse homem de joelho e orar. E nós não sabemos o que ele está orando, mas com certeza é um coração arrependido. Porque depois nós vamos perceber no contexto o que Paulo se torna, uma máquina dentro do cristianismo. Toda a estrutura da teologia sistemática está em cima dos escritos de Paulo. Você quer saber sobre os assuntos complexos? Lê Paulo. Olha o que ele se torna. O jeito que ele muda. Porque encontros com Jesus deve alterar os valores do ser humano. Presbítero, eu estou há tanto tempo na igreja, mas eu não sinto nada de mudança. Então está na hora de mudar. Está na hora de você ter encontros verdadeiros. Não, mas eu tenho um encontro, eu não estou aqui, mas talvez você tenha um encontro com a instituição chamada genuína. E Deus não trata com a genuína. Deus trata com os genuínos. Que é você, que sou eu. Deus trata com homens, com mulheres. É isso que Deus trata. Então, se você está vindo com a ideia de eu faço parte daquele contexto, eu tenho que estar lá, aí então você está tendo um encontro institucional. E não vai funcionar. Você vai sair daqui de novo o mesmo homem, de novo a mesma mulher. Mas quando você vem com o coração aberto, quando você tem um encontro, e hoje é um momento preciso e propício para você ter encontros com Jesus, quando você se lança e quando você se entrega, então a nossa vida é alterada. Sabe por quê? Porque quando eu fiz essa escolha, e eu não me arrependo, quando eu decidi entregar a minha vida a Jesus, a minha vida foi mudada e está sendo mudada. Hoje eu estou indo a lugares que eu não tinha ideia de ir. Isso quem faz é Deus. Isso é uma profecia que está lá atrás. Que Deus disse que ia me levar para outros lugares. Eu estou indo.
Porque eu decidi lançar aos seus pés e falar assim, olha, a partir de hoje eu sou como um vento, eu não sei onde nasce e eu também não sei para onde vai. Eu estou solto. Aonde o Senhor mandar eu ir, eu vou. Aonde o Senhor mandar pregar, eu prego. Aonde o Senhor mandar ir lá orar, eu vou orar. Eu estou disponível, porque eu tive um encontro com Jesus. E eu continuo tendo encontros com Jesus, porque Jesus ainda continua na sua agenda, querendo ter encontros com homens e mulheres. Você topa, você aceita ter encontros com Jesus? Porque se não for assim, meus queridos, a gente tem bastante culto, né? Pregação não falta, não é verdade? Louvor temos bastante, aliás, a gente canta bastante. Então, do que você precisa? Do que eu preciso? Do que nós precisamos? Senão de um verdadeiro encontro com Jesus, autor e consumador da nossa fé. Aquele que morreu por nós. Encontros. O Paulo teve esse encontro, a sua visão foi mudada, as suas palavras foram mudadas. E já, amor, você frisou por 3 vezes sobre encontros verdadeiros. Por que você fez isso? É proposital. Por que você frisou 3 vezes encontros verdadeiros? Eu não sei se você está anotando ou se você percebeu ou se você gravou. Mas eu falei 3 vezes sobre encontros verdadeiros, sequenciais. Para mostrar para você que existem encontros que são falsos. Para mostrar para você que o encontro só com Jesus, e se não tiver mudança de comportamento, não vai adiantar. Só vai ser encontros. Mas como assim você está dizendo, então quer dizer que existe um encontro verdadeiro? É verdade. E você está dizendo que existem encontros que são fakes? São fakes. Pseudos, são falsos. Não por causa de Jesus, porque Jesus é verdadeiro. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Deus é verdadeiro. Não é por causa de Jesus. Não é por causa da estrutura da igreja. Não é porque não teve bateria hoje. Não é porque o pastor César não está aqui, então eu não vou ter encontro, porque quem morreu por você não foi o pastor César. Então, não é? O encontro não se torna verdadeiro, não é por causa de Jesus, porque Jesus vai bem e está tudo funcionando. Ele continua fazendo as mesmas coisas. Por mim e por você, as mesmas coisas. Então, onde que está o erro? Na pessoa. Em mim, em você, em nós. Quando nós não conseguimos ter um encontro verdadeiro, não tem a ver com Jesus, porque Jesus continua encontrando. Quando eu leio o capítulo 10, versículo 17 de Marcos, esse texto também está registrado no capítulo 19 de Mateus, e Lucas, se não me falha a memória, 18 também, que é o encontro do jovem rico. O encontro foi verdadeiro, sim ou não? Porque o Marcos ele traz uma citação que os outros textos não têm. Porque Jesus olhou e o amou, Jesus se apaixonou. Jesus ele viu, só o Marcos registra isso daí. Ele viu e ele amou, se apaixonou. Sabe quando se identifica? Porque foi assim comigo e com você, quando ele olhou para mim e para você, ele se apaixonou, graça. Ele olhou e quis nos salvar, porque nós não merecemos ser salvos. Mas ele decidiu nos salvar, amor. É isso que ele disponibilizou para o jovem. Ele viu e amou, Marcos registra isso daí. Só que o jovem rico faz as contas, coloca na balança, ele teve um encontro pessoal com Jesus, ele tem diálogos com Jesus, Jesus diz para ele a receita, o que ele precisa fazer, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, depois você volta e me segue, porque você vai ter um tesouro no céu, porque não importa o que você tem no mundo, o importante é o céu, não é o imediatismo agora e o já, é o a posteriori, é o depois, nós devemos pensar no depois, agora talvez é choro, agora talvez é tristeza, é doença, é enfermidade, é um monte de coisa, mas vai chegar uma hora que Deus vai enxugar todas as nossas lágrimas. Então, calma aí. Depois, nós resolvemos essa questão. Mas agora, a riqueza não muda nada para você. Vende tudo que você tem, porque o cristianismo é dividir com os pobres. É você ter 2 e você dar o que para quem não tem nada. Para que você fique com um e a outra pessoa fica com um. A igreja primitiva era nesse princípio aí. Todos chegavam, traziam as coisas no pé dos apóstolos e a igreja administrava isso daí. Não dá para fazer isso hoje. Não dá para fazer isso hoje. Ok? Mas, de alguma forma, o jovem rico teve esse contato. Aí eu digo para você, o encontro foi verdadeiro ou foi falso? Foi verdadeiro. Porque está diante de Jesus e Jesus não é falso. Jesus é verdadeiro. Jesus fez proposta para ele, como fez com você. Vai e você volta depois. Não é semana que vem, faz aí o que eu estou mandando e você volta. E eu tenho algo especial para você no céu, volta. E aí a gente vai andar junto. Talvez ele faria parte dos 12. É forçar? Dos 70, quem é que sabe?
de alguma forma ele seria alguma pessoa dentro do cristianismo. Importante. Mas hoje a gente conhece a história porque ele fez as contas, colocou na balança e falou assim, eu tive um encontro pessoal, porque ele chama Jesus de mestre e senhor, mas ele não consegue deixar a riqueza. Então tem encontros que são falsos. Não por causa de Jesus, por causa da gente. A gente não consegue. O encontro é até verdadeiro, eu até inclino a dizer, pode até ser verdadeiro. Só que falta sinceridade em nós. Quando a gente começa a fazer conta, e a gente se preocupa mais com o nosso carro do que com a obra do Senhor. Quando a gente se preocupa mais com as nossas viagens e menos com as coisas do Senhor. Quando a gente se preocupa mais com a nossa aparência, com as nossas roupas, do que com o Senhor. E aí a gente acaba vivendo para nós e não para Cristo. E aí a gente deixa de ter um encontro verdadeiro. Mas quem tem encontros verdadeiros, tem mudanças de vida. E aí eu finalizo dizendo para vocês o seguinte, que o Isaías, no capítulo 1, ele teve uma visão. Isaías, no capítulo 1, ele teve uma visão. E ontem eu falava para a igreja, era um culto de casais, e eu falava sobre os 5 sentidos de um casamento. Sobre a audição, sobre visão e tal, e falei sobre visão ali. Certo? E foi uma benção. E aí, lembrando agora sobre visão, que a gente precisa enxergar o evangelho de forma diferente, o Isaías, no capítulo 1, se você puder abrir, eu sei que eu vou passar um pouquinho, mas segura aí que a gente vai sobreviver. Isaías capítulo 1 diz o seguinte, quando foi que começou o ministério de Isaías? Vocês não respondem, vocês não falam, mas vamos lá. Capítulo 1, versículo... vocês não respondem mesmo. Visão de Isaías. Ele teve uma visão. Qual é o tipo de visão? Ele é servo de Deus no sentido que ele ama a Deus, ele é filho de Amós. Né, alguns vão dizer que era sacerdote, aquela questão toda. E ele tem uma visão, um prelúdio. Deus ele dá uma visão para o Isaías. E a visão que Deus dá a Isaías é da realidade que Israel está vivendo. Veja o tipo de encontro, a gente vai chegar lá. Veja o tipo de encontro. Deus mostra uma visão para Isaías e mostra o contexto de Israel. No capítulo 1, no capítulo 2, no capítulo 3, no capítulo 4 e no capítulo 5. Deus dá um panorama de como Israel está. E o pastor César pregou tempos atrás aí sobre Isaías capítulo 1 e foi uma benção. E vocês entenderam o texto, então eu não vou ficar aqui enrolando. Ok? Ou seja, Deus mostrou como é que estava, deu uma visão. Quando nós temos encontros com Deus, Deus nos dá visão. Só que não é só a visão. Porque no capítulo 6 de Isaías, eu não li o capítulo 1, mas diz que sobre a visão, mas vamos lá. Diz assim, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre o alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Entendam, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi. Ele teve no capítulo 1, Deus deu uma visão para ele. Ele entendeu o contexto de Israel, o que estava acontecendo. No capítulo 6, agora, ele está tendo uma visão de quem? Do Senhor. E quando ele tem essa visão, quando ele enxerga, ele tem uma visão da glória, do quevode, da presença, daquela coisa gloriosa que os querubins, os serafins, aquela questão toda, que estão ali fumegante diante de Deus, ele fica encantado. Ele fica tão encantado que ele reconhece quem ele é. Essa é a sacada. Da gente se reconhecer quem nós somos diante de Deus. Ele teve uma visão no capítulo 1, só que aí no capítulo 6 ele tem uma visão agora do Senhor assentado no alto sublime trono. E quando ele tem essa visão, quando ele consegue ter essa pitadinha da glória de Deus, ele diz assim, no versículo... Capítulo 6... Obrigado, é isso aí. Versículo 5. Então disse eu, ai de mim que eu vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e hábitos do meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Ele teve uma pitada de quem era Deus. E é claro ali que a gente depois vai entender Jesus, tal, não vem ao caso aqui. Mas ele teve uma visão no capítulo 1, agora no capítulo 6 ele vê a grandeza e aí ele se identifica, porque diante da grandeza de Deus, nós dizemos que nós somos impuros.
Quando você enxerga o tamanho, quando você faz a leitura de, por exemplo, Salmos, capítulo 19, os céus anunciam, proclamam, manifestam a glória de Deus, aponta o tamanho da grandeza de Deus. Quer saber como é Deus? Vai para fora e olha para o céu que você vai perceber quem é Deus. Então, quando Isaías teve essa visão, ele falou assim, miserável homem que sou. Porque ele teve um contato e ele falou assim, eu preciso mudar. Ai de mim que sou homem de lábios impuros. Não só eu, mas também todo o convívio onde estou. As pessoas são pessoas de lábios impuros. Eu preciso de mudança. Quando você tem visão, e Deus é que te dá visão. Quando você vê, sente a glória de Deus, tudo isso aí não vai adiantar se você não tiver disponibilidade. E eu vou explicar por quê. Porque o Isaías teve visão no capítulo 1. No capítulo 6, ele vê a glória de Deus. E aí ele se identifica que ele é pecador, e a gente tem que se identificar com quem nós somos dentro do contexto cristão, quem nós somos. A gente não é nada, somos pecadores. E ainda mais quando você consegue entender quem realmente Deus é, como foi pregado dias atrás aqui. Quando você se aproxima mais de Deus, mais temor nasce dentro de você. E o Isaías, ele percebe isso daí, ele fala assim, ai de mim, coitado de mim. E aí, a forma de Deus tratar com o ser humano é a coisa maravilhosa que existe. Porque no capítulo 5 ele diz isso daí. Aí no versículo 8 diz assim, depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei e a quem há de ir por nós? É uma pergunta estranha, né? Porque Deus parece que não direciona isso para o Isaías. Porque senão fala assim, Isaías, você vai lá e faz. Deus está fazendo uma pergunta retórica, tipo assim, é como se eu precisasse de um eletricista, e eu preciso, nesse momento, de um eletricista, e chegasse perto de um eletricista e falasse assim, nossa, eu preciso de um eletricista, quem será que eu chamo? Porque Deus precisa enviar, porque a obra dele é grande. E ele tem um Isaías ali, e que viu a glória, viu o Senhor assentado, tal, tudo funcionando. E aí Deus vem e fala assim, quem que eu vou enviar? Sabe o que o Isaías faz? Como assim, quem o Senhor vai enviar? Eis-me aqui, envia-me a mim. Eu estou aqui, eu estou disponível. Então, quando você tem visão e encontros com Jesus, quando você consegue entender o tamanho da grandeza de quem é Jesus, você cai de joelho, você começa a ter visões e você se põe disponível. E quando você se coloca disponível, você começa a ser um obreiro, uma obreira. Você começa a trabalhar para Jesus, você começa a fazer coisas para Jesus, porque agora você teve visão, agora você entendeu e agora você está tendo disponibilidade. Aí Deus envia você. Aliás, Deus pode enviar você ainda hoje, agora. Pode enviar eu, pode enviar você. Quando você tem disponibilidade, você tem disponibilidade hoje? Você pode dizer assim, Senhor, eu estou disponível para o chamado. Eu quero ir, porque, meu irmão, o chamado, eu perguntei para vocês não responderam, mas o chamado de Isaías começa no capítulo 6. Enquanto isso, não é o chamado dele ainda. O capítulo 6 é o chamado de Isaías. Alguns vão dizer que não é, mas para mim é. É onde começa. Então, já que você quer ir, você vai. Quem eu vou enviar? Envia-me a mim. Eu quero ir, eu estou disponível. Porque aquilo que eu vi, a grandeza que eu vi, a glória que eu vi, eu não posso ficar parado. Aquilo que eu tive de percepção, os arrepios que eu tive no braço, o levantar da sobrancelha que eu tive, eu não posso ficar quieto. O encontro que eu tive, a visão que eu tive, eu não posso ficar parado. Quando eu enxergo a glória de Deus, eu tenho que ir, eu tenho que caminhar. Eu não posso ficar estacionado. Manda eu quero ir, eu estou disponível. É o que aconteceu com Paulo, ele teve esse encontro com Jesus e agora ele está disponível. E dentre os apóstolos ele é o maior dos apóstolos, no sentido de pregação, de cartas, de estudo, de tudo que você imaginar. Porque ele se tornou uma pessoa disponível. Lembra do contexto lá de que ele queria ir para um lugar e o Espírito Santo proibiu ele? Diz que de madrugada ele se levantou e foi. Ele não esperou chegar meio-dia para tomar café e para depois ele ir. Ele foi de madrugada imediatamente. Porque quem tem visões, quem tem encontros, quem é cheio do Espírito Santo, pega e vai. Pega e vai. E aí a pergunta que fica, e eu finalizo para vocês. Presbítero, eu sou uma pessoa que quero ir. Mas você não acha que aquilo que eu faço, aquilo que eu estou fazendo, que eu não sei o que é, não pode ser um impedimento para eu avançar no Evangelho? Pode. Mas aí a responsabilidade agora depende de você. Porque Jesus está aqui. Aleluia. Esperando para os verdadeiros encontros. Sem máscara. Só você e Jesus. Mas você não acha que esse pecado meu impede? Impede, mas se você resolver, você pode ir. Sabe por quê, meus irmãos? O Paulo,
Quando o Ananias faz a retórica com Deus, fala assim, peraí, mas tem certeza? Não é aquele Saulo que perseguiu a igreja, que matou? É dessa mesma pessoa que a gente está dizendo, que a gente está falando? Será que é isso mesmo que o senhor quer fazer mesmo? Eu tenho que ir lá mesmo? Porque o jeito do Ananias olhar é o jeito da visão dele, mas a forma como Deus enxerga você, a forma como Deus me enxerga é totalmente diferente. Ele sabe do seu pecado, ele sabe do meu pecado, ele sabe que nós somos falhos. Mas quando você se entrega e você reconhece que Ele é o Senhor, a resposta de Deus para Ananias diz o seguinte: vai, porque ele, esse homem duro, esse homem que você está com medo, é um vaso escolhido para mim. Ele é um vaso escolhido para mim. Então, meu irmão e minha irmã, entenda nessa manhã que eu estou falando para vasos, no sentido de homem e de mulher, que eu não sei a condição de que você está. Se você está trincado, no sentido de vulnerável, se você já rachou, se você está limpo, se você está feio, se você tem alguma coisa que está nascendo, eu não sei como é que está o vaso. Eu entendo de vaso. Eu já comprei muitos vasos, eu sei descartar vasos. Eu olho para um vaso, eu sei se ele presta ou não presta. Joga água num vaso de cimento e você vai ver se ele tem malha ou não tem malha de ferro. Eu entendo, eu consigo olhar. Eu descarto um vaso quando ele não é bom. Mas Deus, Ele é um vaso escolhido para mim. Deus, Ele não descarta. Deus, Ele trata. E sabe aonde que Ele trata? E sabe por que Ele trata? Porque Ele é o verdadeiro oleiro. Ele tem o poder de tratar qualquer tipo de vaso. Seja um vaso ruim, seja um vaso bom. Ele trata. Ele continua tratando. É só você ler Jeremias capítulo 18. Ele tem o poder de pegar vasos ainda trincados. Talvez vasos que se quebraram. Que aí eu falo assim, eu sou um inútil, estou no caco. Ele tem o poder de novo. Ele tem o poder, ele tem todo o poder de pegar esses cacos. Aleluia. E de juntar. E com toda a paciência e com todo o amor, e fazer um vaso novo, vaso de honra, para servir a Ele. É o que Ele está falando para Ananias. Ele é um vaso escolhido para mim, é eu que trato. Eu quebrei, eu derrubei, ele ficou cego. Agora ele vai enxergar, ele vai andar, e ele vai ser um vaso de honra, e o meu nome vai ser glorificado. Aleluia. Então, quando nós estamos em encontro, o nome de Deus vai ser glorificado. Existe um hino da CCB, e eu fui de lá, tocava no saxofone, que é o 45, eles mudaram o inário, mas pode ser que seja o 45 ainda. Quem foi na CCB, ou se tem alguém aqui que é da CCB, ou que foi, não sei, vai lembrar. Era o 45, que dizia assim, o refrão, eu conheço pouco, você era, né, Camilo? Diz assim, Tu és oleiro, ó meu Senhor, eu sou argila nas tuas mãos. Era o refrão que eu tocava lá na CCB. Ou seja, nós estamos diante de um Deus todo-poderoso que consegue pegar um homem como Paulo e transformar em um vaso de honra. Nós estamos diante de Deus que tem como pegar Isaías, que é um homem de lábios impuros, e Deus tocar nele e fazer uma pessoa agora, um obreiro, um Isaías, a pessoa que mais falou de Jesus. Nós estamos diante de uma pessoa que é tão poderoso, que é capaz de pegar uma pessoa como Davi, sanguinário, adúltero, e transformar no maior rei de Israel. Nós temos um Deus que entregou o seu filho, o seu único filho, para morrer pela igreja. E após o terceiro dia, Deus ressuscitou Jesus. Porque não deixará para sempre a minha alma no Hades. Eu estou falando desse Deus. E esse Deus que é criador dos céus e da terra, que criou o céu e a terra, se Ele tem o poder de criar os céus e a terra, quanto mais você, vaso, aleluia, Ele pode pegar, Ele pode transformar. Se você se achegar diante dEle, e se você se entregar, e se você falar assim, agora eu estou nas suas mãos, faz de mim um novo vaso, um vaso de honra, para que eu possa agora florescer, para que eu possa estar de alguma forma servindo para alguma coisa, porque o vaso serve. Dentro da decoração ele serve para alguma coisa. Você não é inútil, eu não sou inútil, nós não somos inúteis, porque Deus quer nos usar para fazer a obra dEle, assim como Deus fez com Paulo. E o que Ele fez com Paulo está registrado nas suas 13 ou 14 cartas que ele escreveu, porque Deus é todo poderoso. Que Deus abençoe todos vocês em Cristo Jesus.